dia, pessoal. Uma satisfação vê-los nessa manhã para falarmos de um tema tão importante e tão simples, né? A gente fez um título para o evento, né? O André sugeriu assim, como engajar o seu time, né? Pensamos até em colocar algumas pérolas juntos, né? Mas assim, é o simples e é o que a gente realmente, pelo que a gente percebe, tem dores para resolver dentro das nossas empresas. Por isso, tivemos até que colocar umas mesas a mais aqui de tantas pessoas e a gente fica muito feliz em ver a casa cheia. Então, sejam muito bem-vindos todos e principalmente o agradecimento aqui a André por ter se deslocado de Porto Alegre para vir conversar com a gente, né? Eu quero chamar de imediato o nosso presidente, o Fernando, para fazer a sua saudação. E depois também temos um espaço aí dos nossos parceiros comerciais, o Cassiano da Sirium e o Marcos também do Senac, para dar um recadinho para vocês. Em seguida, mas aí passamos para o André, então. Fernando, por favor. Bom dia. Mais para cá. O cabelo está atrapalhando isso? Ah, entendi. O cabelo está atrapalhando aqui o câmera. Bom dia de novo, mais forte, né? Para a gente começar. Bom dia, bom dia. Muito bem. Agradecer a Gabriela e o Edson que fizeram o tema de casa com o tema engajamento e engajaram aí mais de 70 pessoas para estarmos aqui. Não tem Gramado Summit e nem chuvisco que afaste a gente aqui de um papo tão bom, né? Que é sobre engajamento dos times. André, obrigado pela sua presença. É um tema, nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes, que é um tema que a gente é apaixonado, até porque é uma relação além de CPF, né? Uma relação de pessoa para pessoa. Então, é um tema que não foge, não sai da moda e que a gente precisa cada vez mais estarmos atentos, principalmente nesses desafios de híbrido, home office e esse mundo tão rápido como está nos dias de hoje. Então, agradecer a presença de cada um de vocês. Esse tema, ele é oriundo da pesquisa que a gente fez, que o Trinopolo fez junto aos associados. Então, a todos os associados que estão aqui, fica o convite de participar da pesquisa, porque quem faz os Bom Dias TI são todos nós associados. Então, é uma cocriação. Então, é importante que vocês subam as suas opiniões, o que nos interessa como time, para estarmos cada vez mais engajados aí. Então, obrigado. Que essa manhã seja muito produtiva para todos nós. Obrigado, Fernando. E como temos patrocinador novo esse ano, eu convido o Cassiano, então, para fazer falar um pouco para nós da Sirium. Agradeço aí a confiança por terem apostado aqui no nosso evento. E, por favor, passe para o pessoal. Mais adiante, pessoal, só para expor, né, os demais patrocinadores também nos eventos futuros farão as suas apresentações. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Alguns eu conheço aqui, né? Colegas de trabalho, amigos. Estamos aqui também com nossos especialistas, o Lara e o Furtado. Eu vou passar aqui rapidamente, que o tempo é curto, também o objetivo da palestra é outro, né? Mas a gente está começando um trabalho aqui na Serra com a Sirium, tá? A Sirium, uma empresa de 30 anos no Brasil, desde 1990. É uma empresa com estrutura latina, né? A nossa operação, a gente reporta para um VP em Miami, né? Então a operação dela é latina. Hoje estamos posicionados em 20 países, 6.400 clientes, 2.200 colaboradores. Nossas redes de dados, né? Nós somos uma empresa Tier 1 de dados. Então, isso depois a gente pode detalhar mais num segundo momento, ou se alguém tiver dúvida, pode nos procurar. E temos 18 data centers. Aí vocês vão pedir o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, o objetivo da Sirium é regionalizar, né? A gente é um país regionalizado, a gente precisa estar nas regiões, apoiando os negócios, né? A gente acredita na região da Serra. Foi um convite que o Ari fez para mim, que é o nosso diretor da região sul, né? Ele disse, Cassiano, a gente quer fazer um trabalho na Serra, a gente confia lá, a gente acha que tem um mercado, insistiu conosco e estamos aí hoje. O resultado tem sido promissor, né? A gente está há 1 ano, já temos alguns clientes, com a licença de vocês, eu vou
Vou falar da Metadados, é o nosso principal cliente aqui, já temos outros rodando também, né? Já visitei alguns como o Ademir. Então, a nossa ideia, apesar de ser uma empresa de grande porte, né? Que tem bastante produto para entregar, principalmente em nuvem privada aqui para a Serra, a gente quer regionalizar e quer estar na Serra como parceiros de negócio. Aqui um pouquinho da nossa estrutura de data center, já rodando, isso já é uma realidade há muitos anos, tá? Então, aqui fala onde estão posicionados, o tipo de data center que nós temos, né? No Brasil, são 3 estruturas prontas, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, né? E depois a gente tem alguns pontos que são... todos esses nossos data centers são ligados por estruturas próprias, tá? Então, os links, vamos dizer assim, em Porto Alegre, a gente tem 2 POP, que o Lara é um dos especialistas que cuida dessa parte, tá? Então, a gente transita até Porto Alegre, ou de Porto Alegre para fora, né? Muitos ISPs são nossos clientes. A gente tem 3 caminhos, né? E aí, eu não vou entrar tecnicamente aqui, mas a estrutura base nossa é de dados, né? Que são essas fibras de propriedade da Sirium e os data centers. Aqui um produto também que eu acho interessante, que é isso nos Estados Unidos já é uma tendência consolidada, né? Os Edge Data Centers, tá? Então, o que a Sirium entende? Que a gente tem que trazer para a ponta esses processamentos, né? Então, hoje tem muitas empresas de software aqui, né? Que vende hoje como serviço, como SaaS, os seus produtos. Então, a gente ou querem processar, ou grandes empresas que têm IoT, que precisam processar com uma latência mais agressiva, né? Então, a Sirium entende e já está consolidando, né, no Brasil, aqui, o que está em rosa, são produtos que vão entrar... Porto Alegre, a gente estima, nos próximos 2 meses, Fortaleza já está operacional, Brasília, São Paulo já está operacional, que é um Bare Metal Cloud. Basicamente, o que é? Tu vai poder contratar servidores físicos, né, dentro de um portal. Então, isso vai facilitar bastante o seguinte: poxa, eu tenho lá uma aplicação que eu preciso rodar por um tempo X, uma demanda de 6 meses, de 1 ano, vai poder contratar e vai poder entregar esse processamento ou para o teu cliente ou para a tua necessidade, tá? Outro produto interessante disso, empresas de software. Vende muito software, a crescente é grande, você entrega para o seu cliente lá um SaaS, como faz a Metadados, como faz o Ademir lá da AT Software, né? Cara, está aqui, vai estar em Porto Alegre, a gente comprou, ou na verdade alugou, né, 2 áreas de data center já prontos, né? Temos a previsão de montar um data center em Porto Alegre e vamos instalar nossa estrutura dentro daquele cenário ali de recursos, tá? Então, nos procurem, se tem uma necessidade, em vez de estar botando on-premise hoje, né? Está muito agressivo de valor, é uma realidade que já mudou, né? Uma vez aqui culturalmente, né? As indústrias são conservadoras, né? Dizem, não, eu quero ter dentro de casa, eu quero olhar, eu quero fazer um leasing, eu quero, né? Então, investimento às vezes de 1 milhão, 2 milhões para empresas de faturamento de 300 a 500 milhões por ano são muitas aqui na Serra. Então, essa característica tem mudado, né? E a Sirium entende que pode ajudar nisso. E realmente o produto é um produto bem consolidado. Aqui nossos data centers físicos, esses já são operacionais de nossa propriedade, tanto a parte de terreno, enfim, toda a estrutura de operação, porque o principal do data center, e a gente tem visto casos, né, de vírus, de problemas graves que o pessoal enfrenta, o principal que a gente tem que considerar nos data centers é a operação. É isso que vai mandar um data center. Seja ela segurança física, seja ela segurança lógica, modelo de entrega. Então, nesse sentido, o que é o produto que a gente entrega com muita qualidade? Data center privado. Então, a gente tem clientes de empresas de softwares que estão gigantes, empresas que crescem exponencialmente, Santa Catarina, Paraná, próprio Rio Grande do Sul, que começaram a enxergar o seguinte: poxa, se eu for para a nuvem pública, eu vou ficar refém de uma gestão complexa, às vezes de um custo, né? Mas e se eu for para uma nuvem privada, o que acontece? Fico refém, né, de algum integrador, fico com risco de perder os dados. Então, é um conjunto de coisas que a gente entrega com muita qualidade, tá? Essa é uma coisa difícil de falar, a gente até estava falando ontem, a nossa operação não para há muitos anos. A gente citou um exemplo de um cliente que estava com a máquina desde 2016, acho que era, né, Furtado?
Então, é sempre melhor não falar, é claro que é um contexto de coisas, né? Mas, assim, é uma estrutura muito, muito sólida. Aqui as nossas certificações, tá? São Paulo, a gente é Tier 3, Facility, né? Que é um dos níveis mais altos de certificações. Curitiba também a gente tem certificações e Rio de Janeiro. Tá? Aqui, então, para concluir, a nossa rede terrestre e a rede submarina, tá? Aí, a gente não é uma empresa de varejo, tá? Nós somos uma empresa de projetos. Traz o projeto para nós. Vou citar um exemplo aqui, Multinova, a gente está fazendo um projeto lá de hosting, de VHE, que a gente chama, né? Ele tem um projeto, ele tem um valor para deixar um Primes. O negócio dele já não é um negócio que gira em Farroupilha, ele está lá em Santa Catarina, ele está em Espírito Santo, ele está no Rio de Janeiro, ele está em São Paulo, já está pulverizado o negócio dele. Então, a indústria está acontecendo muito isso, né? Bota um CD em Espírito Santo, que é mais barato o trânsito dos dados, o trânsito das mercadorias, não tem imposto. Então, a gente faz um projeto, para ter o nível de projeto que a gente faz, a gente pega desde o hardware dele, faz o acompanhamento, vê o tipo de hardware que ele precisa, compra esse hardware para ele e emite uma nota de serviço. Então, ele vai ter conosco lá um firewall, um storage, 24/7 de suporte físico, né? Isso tudo englobado e a gente entrega uma nota de serviço. Então, basicamente, esse tipo de produto. Nós temos também o nosso produto de VHS, que é um produto onde tu pode contratar máquinas virtuais. Quero contratar 10 máquinas, 20 máquinas virtuais. Quero contratar backup, quero contratar espaço em disco ou coisas desse tipo. Também temos. Então, esse é um pouquinho do nosso cenário. A gente já está operando aqui. E tem nossos contatos aí com o Edson também, nos procurem, muita gente aqui nos conhece. E acho que era isso, tá? Passar essa mensagem, Edson, obrigado pelo tempo e um bom evento a todos. Obrigado, Cassiano. Obrigado a Sirium por ter confiado aí no nosso trabalho para iniciar essa inserção na Serra, né? Quem tiver dúvidas, a gente tem os contatos, como o Cassiano comentou. O Cassiano também está sempre aqui nos nossos cafés da manhã. Além da Sirium, nós temos o patrocínio da JM, da Xplay e também da WebD. O apoio institucional do SENAC e apoio do SEBRAE, do Lovatel e da SIC. Do Lovatel, inclusive, temos uns tickets ali em cima da mesa. Vocês, por favor, preenchem lá pela metade da palestra, a gente recolhe para ter um sorteio de um vinho, aproveitando a chegada do frio. Né, Lovatel? Tem que tomar bastante vinho nesse momento. Tá certo. Minha gente, a gente quer aproveitar também e já convidar o Marcos, diretor do SENAC, para um recadinho rápido, né? Porque, como o Fernando comentou, é uma demanda das empresas que apareceu nas nossas reuniões, mas também faz parte de um projeto que nós temos, que é o chamado CERTI. Estou devidamente vestido, né? Só que hoje eu não consegui ir vir sem casaco para mostrar e agradecer ao patrocínio da Mercanet, muito obrigado, que a gente está assim agora, tá? O nosso projeto ele é voluntário, temos algum recurso do governo do estado, mas nós precisamos demais de todo o engajamento das empresas, desde as apresentações que devem ser feitas nas escolas, os workshops, materiais com patrocínios, enfim. E essa palestra, inclusive, faz parte daquele eixo de permanência ou de retenção. Nós precisamos, enquanto empresários, saber trabalhar essa vertente aí da permanência dentro das empresas. Por outro lado, a gente também está trabalhando bastante a questão da formação. E dentro da área de formação, nós temos muitas oportunidades, é importante ficar de olho, pessoal. Nós temos um jovem aprendiz na Escola São Pelegrino, que está com vagas abertas, tá? Então é importante as empresas contratarem esses jovens aprendizes, tá? Também tem o SENAC, que o Marcos vai falar, são uma formação de vários profissionais. Tem um outro projeto que tem uma formação de 120 jovens aqui através do Senai, mas é para a área de TI, tem até 600 horas de formação. Então, fiquem atentos, nós precisamos agora fazer esse trabalho de acolhida, esses jovens, para inserir eles no mercado de trabalho. Marcos, por favor, dê o seu recado, porque o SENAC tem muitas atividades lá voltadas para a nossa área.
Obrigado, Edson. Bom dia a todos. É um privilégio poder conversar hoje com vocês num tema tão importante que a gente fala hoje de pessoas, recursos humanos. E para nós no Senac, há 50 anos, a gente vem formando aí bons profissionais para Caxias do Sul. Mas quando a gente fala, e agora a gente completa, dia 5 de maio, 50 anos aqui em Caxias, não, eu estou olhando aqui na sala, talvez algum tenha feito lá o curso de datilografia, de telex, mas como eu estou vendo aqui que o público é bem mais jovem, às vezes a gente vai esquecendo um pouquinho da evolução das nossas instituições, né? Então, hoje o Senac aqui em Caxias do Sul, ele é sim um grande formador de mão de obra para a área de TI. Né? Nós temos lá no Senac o curso técnico de desenvolvimento de sistemas bilíngue, porque a gente entende que eles já precisam sair aguçados, né, com essa segunda língua, porque vai ser fundamental no desenvolvimento do trabalho deles. Então, eles já saem com o inglês básico e também com a formação de desenvolvimento de software. Isso em nível técnico. A gente tem também lá o curso de TI, que ele tem metade dele em hardware e software, né? Então vai trabalhar redes ali, manutenção de computadores, e a outra metade do curso, né, 500 horas de programação. Então, esse jovem, né, já sai com uma base muito boa para poder entrar nas empresas dos senhores. E como hoje o tema é recursos humanos, certamente tem muitos aqui de RH, empresários. Então, eu faço aqui um pedido, um apelo, para a gente dar oportunidade para esses jovens. Eu tenho escutado muito, né, a gente discute muito, né, Edson e Fernando, falar aí da falta de mão de obra para a área de TI. E, por outro lado, eu estou na outra ponta. Eu formo essa mão de obra e a gente tem essa dificuldade de gerar essa conexão. Eu escuto algumas empresas de TI dizendo assim, nós estamos pegando padeiro para transformar em programador, porque já não tem mais no mercado aí gente disponível. E aí eu tenho 100 alunos lá fazendo ensino médio com desenvolvedor de software junto. Então já faz o ensino médio e o seu itinerário profissional é o técnico de desenvolvimento de sistemas. No final do ano passado eu formei 26 desses jovens. Quantos entraram nas empresas de TI de vocês? Vocês sabiam que tinham esses jovens se formando lá no Senac? Certamente alguns não sabiam. Né? Então a gente está aproveitando esse belo espaço para dizer para vocês o quanto a gente está fazendo e o quanto a gente precisa de vocês para dar oportunidade para esses jovens. A gente lançou também no Senac do Rio Grande do Sul, há um ano atrás, um projeto, né, que é o Programa RSTI. Vocês podem depois acessar aí nas nossas redes sociais. Programa RSTI do Senac. Ele visava formar 3.000 programadores, né, programadores júniores, para poder tentar atacar aí essa alta necessidade de mão de obra para a área de TI. E a gente está formando uma turma lá no Senac que são jovens egressos do Exército. Então, nós pegamos 30 profissionais do Exército lá, jovens que estavam saindo do Exército, fizemos uma triagem com eles, fizemos uma prova de matemática e lógica e ingressaram-se aqueles que tinham um perfil mais ligados à área de tecnologia. Eles estão fazendo uma trilha de front-end de 250 horas mais ou menos e devem estar se formando agora no mês de maio. Pergunto de novo, quem vai dar oportunidade para eles? E aí eu digo assim, às vezes eu fico até com um pouco de medo, porque a gente chega no primeiro dia de aula e diz assim, não, a vaga para a TI é garantida, porque o mercado está muito aquecido. E daqui a pouco eles estão chegando na metade da formação, daqui a pouco eles estão se formando e a gente não está conseguindo fazer essa conexão com vocês. Então eu quero aqui nesse momento, assim, que é muito breve, abrir as portas do Senac para a gente entender se o que a gente está formando faz sentido porque vocês precisam, e mais do que isso, para que vocês vão até o Senac e conheçam o trabalho que a gente vem desenvolvendo e incentive esses jovens a não desistirem dessa formação. Porque senão eles começam a fazer uma formação técnica de 1.000 horas e se na metade do caminho ele não se conecta com as empresas daquilo que ele buscou, ele já começa a ver um outro mercado para isso. Então, além de engajar, a gente precisa também, né, atrair e captar bons profissionais. E o Senac está aqui para ajudar vocês. Então, eu fico à disposição, né, aqui neste evento e pós-evento, para a gente fazer boas conexões e botar esses jovens, que eu digo que sim, são jovens virgens, né? Eles não têm os vícios do mercado. Vocês vão poder moldá-los, né, do jeito que
que a empresa de vocês trabalha. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Obrigado, Marcos. Percebam, pessoal, a gente quis trazer esse assunto aqui também para cá, para mostrar que realmente as coisas estão acontecendo, a gente está fazendo várias ações dentro desse programa do CRTI para formar mais gente, né? E isso tudo é um ciclo. Então é importante, né, que a gente crie. As empresas têm dificuldade, mas como é que eu faço para receber esse pessoal como estagiário? A gente tem convênio com empresa de estágios que é super acessível também, super fácil, várias formas, enfim. Precisamos fazer essa ponte aí para aumentar o número de profissionais para a nossa área. Minha gente, até peço desculpas para vocês, a gente ter usado esse tempo, vocês vieram ansiosos para ouvir o André, mas o tempo dele está garantido, tá? Nem que a gente se estenda uns minutos depois. Então, eu quero apresentar para vocês o André Streppel. Se alguém é fã de velejar, como é que chama isso? De vela, pode conhecê-lo também como Bizu, né? Mas ele vai se apresentar em seguida. Ele tem 15 anos de gestão de equipe, com gestão de equipes, trabalho, né? Ele é CEO da WK Job Hub, formado em comunicação com pós-graduação em gestão empresarial e gestão, inovação, liderança 4.0. E, além disso, como eu já citei, velejador, tem títulos brasileiros, sul-americano, vice-campeão mundial, atleta da equipe olímpica brasileira, ou seja, uma longa história dentro dessa área de equipes, trabalho, engajamento, e pelo que eu conheço da empresa, tem feito um trabalho maravilhoso lá. Então, assim, André, vem cá, vem velejar aqui no palco agora, né? Bom dia, pessoal, bom dia para todo mundo. Primeiro, quero agradecer o convite aqui do Trinopolo, do Fernando, do Edson. Também, né, agradecer aos patrocinadores, que eu acho que é importante, né, para que isso aqui tudo aconteça, é importante a gente ter patrocinadores e ter algum incentivo também. E eu vou começar me apresentando, porque por mais que o Edson já tenha comentado e tal, falado um pouco sobre formação, sobre trabalho, sobre esporte, eu gosto sempre de me apresentar, porque eu acho que o que a gente traz nesse tipo de apresentação, né, quando alguém nos anuncia para alguma palestra, é basicamente o nosso currículo. E, na prática, muitas vezes a gente contrata as pessoas pelo currículo, mas sem, de fato, conhecer elas, né? Então, quem sou eu? Meu nome é André, tenho 41 anos, sou casado há 15 anos, essa semana completei 15 anos de casamento, tenho 2 filhas, a Lara, de 13 anos, e a Martina, de 9 anos. E a maior curiosidade, assim, que o pessoal costuma interagir comigo e com a minha esposa sobre as nossas filhas, é que elas estudam em escolas diferentes. E o pessoal costuma nos dizer, mas por que escolas diferentes, né? Vocês têm que levar uma num colégio, a outra num outro colégio, e ainda a gente tem o agravante que uma estuda de manhã e a outra de tarde. E aí eu brinco, né? Eu digo, mas vocês que são pais e mães, vocês não dizem que vocês morreriam pelos seus filhos? Sim, claro, morreríamos pelos nossos filhos. Então, qual é a dificuldade de levar um num colégio e outro no outro? Não tem problema nenhum nisso. E por que a gente escolheu cada uma numa escola? Porque elas têm perfis diferentes. Uma tem um perfil totalmente disciplinado, perfil mais militar, CDF, então ela está numa escola muito mais, com esse viés muito mais forte, e a outra, a de 9 anos, tem um perfil totalmente artístico, está sempre viajando no mundo da lua, ela enxerga coisas que a gente não enxerga, ela faz coisas que a gente não imagina, é a que diverte a família, e está numa escola, que casualmente foi a mesma que eu estudei, que é uma escola que dá muito mais tempo para a pessoa ir se desenvolvendo dentro da sua própria velocidade. Então, a gente optou, e elas estão felizes, estão satisfeitas, e eu brinco, enquanto elas estão felizes indo para a escola, tá bom, estamos com o nosso papel cumprido, né? Falando um pouquinho sobre a minha formação, também eu sou formado em comunicação social, e aí eu entrei na área de comunicação porque, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz um projeto, na verdade, eu fiz um programa de orientação vocacional. Foi um programa que ele durou 2 meses, até que chegou um dia, eu disse, tá bem, não preciso mais vir, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou estudar comunicação, porque eu acredito que comunicação pode servir para qualquer outra carreira, qualquer outra profissão que eu for seguir lá na frente. Lembrando que, em função do esporte, quando eu fui fazer vestibular, o meu foco era velejar. Então, uma carreira, enfim, eu fui fazer vestibular e faculdade, porque eu achava que tinha que fazer, e acredito que tem que fazer mesmo,
mas o meu foco era velejar, então naquele momento não necessariamente eu precisava definir a carreira que eu ia ter para o resto da minha vida. E os meus 2 MBAs que eu fiz, também eu gosto de trazer, falar um pouquinho sobre eles, porque foi no meu primeiro MBA de gestão empresarial que eu criei a WK, que é a minha empresa, e foi dali que nasceu a ideia, dali que nasceu a atitude de fazer, concretizar a empresa, tornar ela um negócio de verdade, dali que surgiram os primeiros clientes da empresa, inclusive o primeiro cliente que nos contratou foi um colega de MBA da RBS, e a gente fechou a vaga com um colega nosso da turma mesmo. Então, vocês imaginem que assim, a empresa nasceu aqui nessa turma, nessa mesa tinha um colega que resolveu ser cliente e apostar na empresa, e a vaga que a gente fechou foi com um colega que estava ali na outra mesa. Então, assim, foi o primeiro negócio da empresa, surgiu assim, né, de relacionamento. E o segundo MBA que eu fiz, voltado ali para a liderança, a gestão, ele me fez ter um olhar mais inovação para o negócio. Hoje a gente tem na empresa alguns serviços que concorrem entre si, alguns programas, inclusive um programa é o que a gente chama lá de Study and Go, que é um programa que une profissionais que estão saindo de cursos de formação com empresas de tecnologia. Então, porque a gente enxerga a dificuldade que tem desses profissionais se colocarem no mercado, porque não têm experiência. E essa, né, é a história da minha formação, é o que eu gosto de dizer. Numa surgiu a empresa, na outra a gente começou a criar programas de inovação para dentro da empresa. Essa foi o ganho da minha formação. E aí, quando a gente fala do esporte, eu acho engraçado, porque o pessoal... Engraçado não, né? É da nossa cultura, é normal. O pessoal sempre fala dos títulos que a gente ganha. Ah, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, foi da equipe olímpica, foi vice-campeão mundial. E isso, obviamente, é excelente, mas eu sempre digo, né? Esses títulos eles servem basicamente para nos trazer visibilidade, né? Para nos trazer um espaço, um lugar de fala. Mas o que de fato é importante, né, nessa trajetória? Eu comecei a velejar aos 8 anos de idade, velejei profissionalmente até 25, 26 anos de idade, e eu acho que o que mais fica, né, dessa experiência, que algumas delas, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de campeonatos em mais de 20 países, velejei com as baleias na Irlanda, velejei na África do Sul com um tubarão andando em volta do barco, a gente fazendo aquela barbatana em volta da gente. Tive a minha primeira viagem internacional aos 12 anos de idade, viajei sozinho, meu pai me mandou 2 dias antes da equipe do Brasil para o Peru, sozinho, eu, barco, passaporte, um pouco de dinheiro, na época a gente tinha traveler check, né? Não existia ainda cartão de crédito, e me mandou sozinho, cheguei lá, fiquei, enfim, 2 dias chorando sozinho, porque não tinha ninguém, não conhecia ninguém, e obviamente que a vida para lá foi estressante para mim, com 12 anos de idade, e são algumas experiências assim que ficam. A minha primeira viagem de avião, depois até eu perguntei para o meu pai um tempo depois, por que tu me mandou sozinho, né? Não podia ter ido junto com todo mundo depois, uma experiência muito mais calma, muito mais tranquila. Aí ele disse, né, que a passagem era mais barata, então tu vai nesse aí mesmo e espera os outros lá chegarem. Mas antes disso, quando eu tinha a minha primeira viagem de avião foi aos 10 anos de idade, e eu fui para um campeonato no Rio de Janeiro. Também não tinha pai e mãe, mas eu fui com um responsável, e o responsável, no caso, era o meu irmão, que tinha 13 anos. Então, ele nos mandou e tá, vão, é só chegar no aeroporto, peguem as malinhas de vocês, entra num táxi, vai para o clube, está aqui o papelzinho com o endereço do clube, chega lá, vocês fiquem hospedados lá, dorme lá, só sai do clube quando acabar o campeonato e for hora de ir para o aeroporto, entrar no avião e vir embora de volta para casa. Então, essa foi a experiência. E eu acho também relevante a maior emoção, a emoção mais intensa que eu já senti na minha vida foi no esporte. Eu tive um casamento, uma festa de casamento maravilhosa, 500 pessoas, todos amigos, familiares, enfim, muito bacana, né? Eu acho que para quem já teve uma festa de casamento sabe a experiência legal que acompanhei o nascimento das minhas 2 filhas, mas a emoção mais intensa foi no esporte. É incrível, porque assim, por mais que a gente saiba que o casamento é legal, o nascimento da filha, enfim, a gente não troca essas coisas por nada, obviamente,
mas a gente sabe que vai acontecer, né? A gente sabe que o bebê vai nascer, a gente espera 9 meses para nascer. O casamento a gente sabe que vai acontecer, porque a gente marca a data, marca a agenda, marca tudo. Mas, assim, experiências no esporte, que tu treina, que tu te esforça, que tu te dedica e o resultado pode não acontecer, enfim, é sempre uma surpresa. E, realmente, a emoção mais intensa que eu já tive foi no esporte, quando eu ganhei do Robert Scheid, no dia do meu aniversário, aos 25 anos de idade. E ali eu vi, eu posso fazer outras coisas também, né? Eu tenho capacidade, eu posso fazer, na verdade, o que eu quiser. Aquilo ali foi bastante transformador para mim. E aí eu resolvi, então, encerrar minha participação profissional na vela e começar a me dedicar para outras atividades. Aí eu caí numa empresa de tecnologia, na área de recursos humanos, e eu não sabia nada. Um empresário lá do clube onde eu participava me convidou para liderar a equipe de recursos humanos, e eu dizia, olha, velho, eu vou adorar, mas assim, eu só sei velejar. Eu fiz faculdade, tudo, mas a faculdade foi para cumprir um papel, um protocolo, mas o que eu sei mesmo é velejar. Aí ele disse, não, acho que tu lida bem com pessoas, a gente está precisando de um líder de equipe, e vai lá e boa sorte. Passados 5, 6 anos depois, eu estruturei a WK, enxerguei algumas oportunidades de negócio, e até comentei para o Fernando, né? Vai fazer 10 anos a empresa agora, e aí eu falei, quando eu tinha 32 anos, falei para minha esposa, vou focar na minha empresa, porque se der errado, eu quero que dê errado logo, que é para, bom, tenho tempo ainda de voltar para o mercado. Eu brinco, estou até hoje tentando fazer dar errado e ainda não consegui. E estou muito satisfeito com a empresa. Eu acho que a gente ser empresário, ter o próprio negócio, é um desafio enorme, um desafio constante, e o principal desafio é a nossa pauta aqui de hoje, que é conseguir engajar as pessoas no nosso negócio, na nossa ideia. Eu brinco, quando eu criei a empresa era eu, uma caixa de papelão com um contrato social e as notas fiscais ali dentro. E hoje a nossa empresa tem lá mais de 70 pessoas e muitas pessoas que não estão na empresa, mas que já participaram da empresa em algum momento, que a gente vê o nível de engajamento dessas pessoas com a nossa ideia, com o nosso negócio. Claro que tem pessoas que não têm esse engajamento, que não têm esse interesse, que não estão nem aí para nós. Tudo bem, faz parte, né? A gente trabalha com aqueles que querem estar engajados com a gente. Então, este sou eu. Agora acho que a gente já se conhece um pouquinho mais. Vou passar aqui, então, para o nosso tema. Primeiro, vamos começar com o básico. O que é engajamento? Então, o engajamento, na verdade, ele tem 2 pontos, né? Um refere-se ao grau de participação, o quanto que eu participo, o quanto que eu tenho alguma ação, que eu sou ativo nas ações da empresa, nas ações do negócio. E o outro é o estado emocional. Quanto que eu me sinto pertencente àquela empresa, pertencente àquele negócio, o quanto que eu estou alegre, estou feliz, estou satisfeito, que eu estou motivado, ou que eu tenho disciplina para fazer aquilo que o negócio pede, que o meu gestor me pede, e é mesmo para trazer ideias, né? Portanto, engajamento é nada mais do que sentir e fazer. É a união dessas 2 coisas. Quer dizer, eu me sinto feliz, me sinto satisfeito, me sinto motivado, eu me sinto interessado, mas se eu não fizer nada, não estou engajado. Eu só estou, tá, legal, que bom, divertido, mas não fiz nada, não estou engajado. Se eu só fazer e não sentir nada, fazer, cumprir todas as atividades, todas as tarefas que me mandam, mas assim, sem de fato estar motivado com aquilo, satisfeito com aquilo, também não é engajamento. E aí, qualquer um desses 2 sentimentos, né, dessas 2 ações, o sentir e o fazer, se elas estão independentes, se elas não estão juntas, não é engajamento. E se elas estão separadas, o passo seguinte é a frustração, né? Sinto, mas não faço nada. E aí não acontece nada e nada muda, estou frustrado. Ou eu faço muito, faço e não sinto nada. Vou me frustrar também. Então é muito importante que a gente tenha consciência da união desses 2 verbos, sentir e fazer, ok? E aí eu já quero propor aqui
uma dinâmica que a gente vai fazer, né? Eu sempre brinco assim, né? Quando vem em RH, ela vem em dinâmica, que vai ser a seguinte: a gente está aqui conversando sobre engajamento, conversando sobre esse conteúdo. Vocês levantaram de casa, vieram aqui, se arrumaram, tomaram um banho, estão aqui sentados me assistindo, e a gente vai medir o nosso grau de engajamento ao final aqui da palestra, certo? Da seguinte forma: primeiro, quando terminar a palestra, eu vou falar muito obrigado, mas a gente vai fazer uma combinação. Eu vou agradecer pelo tempo de vocês, por vocês terem vindo aqui, até aqui de costas. E aí vocês vão fazer o que vocês estiverem sentindo. E aí o que isso quer dizer? Se não gostaram, vaia, reclama, grita, faz qualquer coisa. Se gostaram, né, estão com um sentimento gostei, aplaude, que é, né, enfim. Eu quero fazer uma provocação que é o seguinte: não aplaudam porque tá todo mundo aplaudindo, não vou aplaudir. Tá todo mundo vaiando, vou vaiar. Quer dizer, façam realmente o que vocês estão sentindo e que vocês querem fazer. Gostei, vaia, e eu vou virar de costas, que é para não ter, não pessoalizar, né, essa relação. Então, fiquem bem à vontade, ok? Então, quando eu falar obrigado lá no final, vou estar de costas, mas não é por falta de educação, é parte da nossa dinâmica. E aí, né, trazendo aqui uma primeira provocação, assim, a gente quer engajar o nosso time, porque assim, enquanto líderes, né, enquanto gestor de pessoas, enquanto empresários, um time engajado, o que ele vai fazer com a gente? Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. Ele vai começar a nos provocar, ele vai trazer ideias, ele vai começar a nos dizer o que não está bom, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que melhorar. Talvez vai nos dizer que está tudo errado, talvez vai nos dizer que a gente está errado. Então, minha pergunta é: a gente realmente quer um time engajado ou a gente quer um time que faça o que a gente quer que eles façam? São coisas bem diferentes. E aí eu tenho um exemplo bem prático aqui, né? Eu tenho um cachorro em casa, é o Nick, um Golden, enorme, e ele faz tudo que eu mando, tudo. Eu comprei ele para as minhas filhas, mas enfim, né? Quem dá comida, dá água, limpa, dá banho, faz tudo, sou eu. Então ele virou o meu cachorro. Tudo que eu faço para fazer, tudo que eu falo para ele fazer, ele faz. Falo, senta, ele senta, deita, ele deita, fica, ele fica. Eu vou embora, eu me espera, ele espera. Ele não tem galho nenhum. E aonde que eu vejo que ele está engajado? Passa alguém lá no portão, lá na rua, ele vai lá latir. Acontece alguma situação que ele não gosta, ele vai lá, cava nos vasos lá da minha esposa, enfim, no jardim, faz um buraco enorme. Alguma outra situação que ele não gosta, vai lá, faz as necessidades dele onde não é para fazer. E é muito engraçado, porque ele faz, sabe que fez errado, e se esconde quando ele faz. Né? Então, a gente vê, ele é também, né, outro exemplo bom, ele é doador de sangue. Então, cachorros com mais de 30 quilos podem doar sangue, e eles não dão anestesia para o cachorro, né? Eles não dopam o cachorro. Ele tem que ficar 10 minutos deitado, com uma agulha no pescoço, assim, na jugular, tirando sangue, e eu não posso ficar lá, não posso acompanhar. E aí eu vejo, pô, aqui o cachorro está engajado mesmo, assim, né, com a causa, com a família. Enfim, o que a gente faz ali, ele torna o ambiente melhor. Então, ele está engajado, ele não é um cachorro que só me obedece e faz o que eu mando ele fazer. E aí, enfim, por que engajar o time? Né, o que a gente quer? Quais são as vantagens de ter um time engajado? Primeiro, senso de pertencimento. Né, a pessoa ela se sente dona da empresa, ela se sente parte daquilo ali. É um profissional que, se a coisa der errado, ele vai saber que a responsabilidade também é dele. Se a coisa der certo, a responsabilidade também foi dele. Né? Não é aquele profissional que, fizemos um projeto e deu errado. A culpa é do gerente de projeto. A culpa é do testador que não testou direito e a gente entregou. Né? Então, senso de pertencimento é o que gera também, vem oriundo de um time engajado. Reforço da marca empregadora, porque como a gente gosta, né, quando a gente vê um time que se conversa, um time que propõe, que traz ideias, que traz sugestões,
mas a gente gosta de ver isso e, obviamente, que o mercado também enxerga isso. Porque esses profissionais desse time que estão engajados, eles falam, eles demonstram a satisfação deles para os colegas, para os amigos, para a família, e aí, naturalmente, a marca da nossa empresa vai se reforçando. Qualidade de vida, eu acho que por mais que a gente possa estar em diferentes áreas de atuação, qualquer pessoa que é engajada com qualquer coisa, naturalmente é uma pessoa mais feliz e naturalmente tem uma qualidade de vida. Talvez tu não está engajado com o teu trabalho, enfim, isso vai afetar todo o resto da tua vida. Se tu não está engajado com a tua família, vai afetar o resto da tua vida. Então, assim, a questão de engajamento traz, sim, mais qualidade de vida e satisfação. Se tu não está engajado contigo mesmo, né, com cuidar da tua saúde, com cuidar da tua alimentação, de exercício, enfim, seja lá o que for, naturalmente, tu vai ter maior frustração. E depois, os 2 pontos principais para a empresa, né, é a parte de inovação, porque, como eu falei antes, ali, um time engajado, ele traz ideias, ele propõe, ele traz sugestões. O Ítalo está aqui comigo, a gente trabalha junto lá na WK, e várias ideias que eu trago, de vamos fazer isso tal dia, de tal forma, usando tais ferramentas. Dificilmente o Ítalo ou alguma outra pessoa da equipe não traz ideias em cima da minha ideia, né? Eles não cumprem só aquilo que eu propus, aquilo que eu sugeri. Eles vêm e sugerem novas coisas. Muitas vezes eu não concordo, mas, enfim, é o time, né? E aí a comunicação entre o time, a relação entre o time, que vai fazer com que aquela ideia inicial seja melhor desenvolvida. E, por fim, o que todo mundo espera, resultado. Acho que, por mais que a gente trabalhe e queira um time engajado, um time feliz, tudo lindo, maravilhoso, mas tá, e o resultado lá na última linha, que é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Então, realmente, um time engajado é também engajado com o resultado da empresa. E aí eu pergunto, né, quem é que cuida do engajamento do time? Quem é que é responsável por esse engajamento do time dentro da empresa? Será que é o RH? O RH que está tão preocupado em fazer processo de seleção, em contratar pessoas certas, em encontrar pessoas certas. O RH que, para contratar uma pessoa, tem que conversar com o gestor da vaga, porque os candidatos eles não conhecem tudo aquilo que o gestor quer. O RH tem que conversar com o empresário, porque o candidato que o gestor gostou tem uma pretensão salarial maior do que estava orçado, estava projetado, que está constantemente buscando novas ferramentas para mostrar o resultado do seu trabalho, cuida de vários processos dentro da empresa, ou será que é o gestor que está focado nas entregas, na entrega do projeto? É aquele gestor que, enfim, vem o projeto lá que foi vendido, chegou na mesa do gestor o projeto, e aí o gestor, muitas das vezes, ele não tem todas as ferramentas que ele gostaria de ter, o time dele não tem todas as estrelas que ele gostaria de ter, né? Muitas vezes ele olha, chegou um projeto que eu tenho que entregar, eu tenho um orçamento limitado, as ferramentas que eu tenho, enfim, tem melhores, mas ok, eu vou fazer com essas aqui, e o time que eu tenho não é um time de estrelas, né? Às vezes ele olha lá, está lá o Kiko, o Chaves e o Seu Madruga no time dele. Entrega o projeto, essa equipe aí, é esse o time, né? E toca a ficha. Ou será que é o empresário responsável pelo engajamento do time? O empresário tão preocupado com o resultado, né, em saber qual vai ser o retorno do investimento que ele teve, se vai ter algum retorno. E aí, quando tem um retorno lindo, maravilhoso, ele já espera o mês seguinte, que vai vir os impostos em cima do retorno lindo, maravilhoso que ele teve. Então, é uma preocupação que, naturalmente, o empresário tem, e todos esses agentes dentro da empresa têm, mas são todas preocupações a nível operacional, né, a nível de operação, de manter o dia a dia da empresa, manter a empresa funcionando. E aí, para a gente refletir aqui um pouco, algumas crenças, né, que eu acho que é bem importante a gente compartilhar. Primeiro, é preciso ter tempo dedicado às pessoas, e se a gente está muito envolvido lá no operacional, qual é o tempo que a gente dedica de fato para as pessoas? Eu dedico tempo porque eu pago o salário da pessoa, estou dedicando tempo para ela. Eu dedico tempo porque eu vou lá,
compra a tecnologia ou a ferramenta que o gestor pediu para as pessoas fazerem um trabalho melhor. Eu dedico tempo porque eu faço treinamento de desenvolvimento ou do framework X que a equipe precisa. É tempo dedicado para as pessoas. Mas isso tudo é um tempo operacional. Não é um tempo de atenção, de escuta. Segundo ponto, as pessoas elas querem ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas, saber que tem alguém ouvindo o que elas têm para dizer, quais as ideias que elas têm, o que está passando na vida delas, o que é a realidade que elas estão vivendo. Cada vez mais isso é importante, porque a gente hoje está muita gente trabalhando num modelo remoto, então existe um distanciamento natural e a gente não consegue ver a pessoa chegando na empresa, se ela está chegando triste, se ela está feliz, se ela teve alguma mudança de comportamento de um dia para o outro, a gente não sabe. Então, as pessoas precisam ser ouvidas. E um ponto aqui, que eu acho importante sobre isso, é que muitas vezes a gente, enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto líder, a gente tem medo de ouvir as pessoas, porque dependendo do que elas vão nos falar, a gente não sabe o que responder, a gente não sabe o que dizer, como agir, e eu posso garantir para vocês assim, que a grande maioria das pessoas, elas precisam basicamente ser ouvidas. Não precisa ter resposta para tudo, não precisa saber tudo, mas se tu ouvir a pessoa já vai saber, legal, obrigado. Olha, vou ouvir o funcionário X. Ele reclamou do ambiente na casa dele, ele está com problema de família, ele precisa de aumento. Enfim, na família dele, eu não tenho como me meter, aumentou, não tenho como dar agora. Enfim, tá bem, mas ouvi, conversamos, maravilha. Isso já vai trazer um grau de satisfação e engajamento maior do colaborador. Depois, ninguém quer ser um dado, as pessoas elas querem ser gente, e aí por isso é importante a gente ouvir elas, porque hoje lá na WK nós temos 70 pessoas, tem empresas aqui que tem um número muito maior, mas 70 pessoas, mas assim, o que cada um desses 70, o que eles precisam, o que eles querem, o que eles gostam, o que eles fazem, quem são essas pessoas. Então é bem importante a gente saber o que é importante para cada uma dessas pessoas. E aí eu quero trazer aqui alguns exemplos. A gente tem lá, dentro da WK, a gente criou, há 3 anos atrás, um comitê de diversidade e inclusão, que não é para levantar a bandeira, não é nada disso, até porque a gente sabe que sempre que a gente toca nessa pauta, vira uma pauta política e não é o nosso objetivo. Então, o nosso comitê lá dentro, ele é um comitê voltado para, vamos conversar sobre diversidade e inclusão, vamos ter ações de diversidade e inclusão, mas principalmente entre nós aqui, dentro de um ambiente que a gente consiga conversar e se desenvolver e construir um diálogo e a nossa ideia sobre essa pauta. E aí, quais ações a gente pode fazer? Eu digo que se a gente falar sobre isso da porta para fora, já vai vir política, uma brigaçada, uma confusão, bandeira para um lado, bandeira para o outro. Não é esse o objetivo. E isso é muito importante para algumas pessoas na empresa, isso é bem importante, isso engaja muito. A gente tem também um outro caso lá, aqui só no comitê de diversidade, hoje a gente tem, são 5 pessoas, mas a gente tem outras pelo menos 10 pessoas de fora, são pessoas que ficam alocadas em cliente, que se engajam muito com esse tema, muito. Então, qualquer coisa que a gente faça relacionada a essa pauta, eles estão lá, estão presentes, estão participando, estão engajados com o assunto. Outro exemplo também, no dia 29 de dezembro, um colaborador que mora em Fortaleza me contatou, mandou o WhatsApp, falou, André, o pagamento, que horas que vai entrar o pagamento? Eu falei, olha, hoje é dia 29, o pagamento é lá dia 5, 4, sei lá. Não sei te dizer que horas que vai entrar o pagamento. Aí ele disse, eu falei, mas por quê? Ele disse, não, é porque o meu filho gostou aqui de um filhotinho de cachorro e eu vou esperar o pagamento entrar para ir lá comprar o cachorro. E enfim, eu preciso do dinheiro para poder ir lá comprar o cachorro, então quero saber que horas para marcar a hora de ir lá buscar o cachorro. E eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vou te adiantar o valor do cachorro e tu vai lá e busca o cachorro. A gente deu meia hora, ele estava mandando foto do filho dele com um cachorrinho lá, feliz da vida. E aí eu digo, olha que coisa simples, da nossa parte aqui enquanto empresa, tu adiantar lá, sei lá, 300, 400 reais para alguém
E olha a diferença que fez na vida dessa pessoa, desse cara, ele passar a virada do ano, o Réveillon, com o filhinho dele, com o cachorro, o filhote, feliz da vida. Uma coisa extremamente simples e olha a diferença que faz na vida da pessoa. Até hoje, todo mês, quando ele manda lá o relatório de horas dele, ele vai mandando foto do cachorro. O cachorro está cada vez maior. É bem engraçado assim, essa história, né? E, por fim, também bastante importante aqui, né, qual a condição de trabalho de cada profissional. E aí, quando eu falo isso, estou me referindo muito ao home office. Né? Porque hoje, no home office, a pessoa não está dentro da empresa onde a gente tem domínio do ambiente, que a gente sabe que tem um ar-condicionado, tem iluminação, tem um microfone, tem um som, tem um café lá. Bom, se alguém está achando ruim, eu não sei o que é bom. Então, a gente tem domínio sobre esse ambiente. Agora, quando a pessoa está em casa, a gente não sabe. E aí, também quero trazer um exemplo. Dois, na verdade. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, do time interno ali da WK, e ele, volta e meia, ele aparecia nas reuniões de camisa de física. E aquilo me incomodava um pouquinho. Né? Porque eu dizia, como é que tu vai falar com um cliente com camisa de física, ou entrevistar candidato com camisa de física? Assim, a gente já tem um clima mais informal, a gente já está trabalhando em casa, a gente trabalha de camiseta, de tênis, enfim, bem tranquilo. Mas, assim, camisa de física no vídeo, eu achei meio demais, assim. E aí, fui conversar com ele, eu falei, por que tu usa camisa de física na reunião, né? O que tu está pensando, assim, qualquer dia tu vai aparecer sem camisa. E aí ele disse, não, André, que é o seguinte, aqui na minha casa, eu moro em Viamão, e não tem ar-condicionado, a casa é pequena, o meu quarto, que é o único lugar que fica silêncio para eu poder trabalhar, ele não tem forro, tem só a telha direto. Então, nos dias que está muito quente, eu fico de camisa de física mesmo, porque, assim, é um calor demais. Mas, quando é agenda com candidato, agenda com cliente ou alguma outra reunião que não é entre nós aqui, só o nosso time, né, interno, aí eu boto a camisa de física, né? E aí ele ainda brincou, e boto a camisa de física porque eu vou ligar a câmera, porque senão eu fico sem camisa mesmo. E é isso. Eu disse, não, ok, então tá, tudo certo. Então, quer dizer, um incômodo que era meu, conversou, bom, maravilha, entendi a situação de trabalho dele. Né? E a gente tem uma outra colega também que mora com a mãe idosa, a mãe extremamente dependente psicologicamente da filha, eventualmente tem uma situação ou outra, mas assim, se a gente não conversa com as pessoas, se a gente não dá tempo para a pessoa, né, ou um ouvido para ouvir, para escutar a pessoa, para ver o que a pessoa tem para dizer, enfim, a gente não sabe e a gente começa a criar ruídos na empresa e um ambiente negativo, achando, home office é uma bagunça, home office não funciona. O cara entra de camisa de física, a outra se atrasa 5 minutos para a reunião, né? O outro lá que é o cachorro. O que eu tenho a ver com isso, né? Para mim, que importa essas coisas? Mas sim, importa, porque isso é ter cuidado com as pessoas. Né? Então, se antes o que a gente estava falando lá sobre responsabilidade de cada uma das áreas era a nível operacional, isso aqui, esses 5 pontos, né, com certeza tem outros, mas esses 5 pontos são sinais de que a gente tem cuidado com as pessoas. E aí vem um outro ponto, né? E a pessoa, né? Qual é que é o lado do colaborador? Qual é que é a responsabilidade do colaborador com o seu próprio engajamento? Segundo uma pesquisa da Decision, 15% é de responsabilidade da empresa, 40% é responsabilidade do líder e 45% responsabilidade do próprio liderado. E aí, trazendo aqui, né, já um pouco para a nossa dinâmica, para a nossa realidade, a gente está aqui, eu não sei se a conversa está sendo boa, está sendo ruim, se o ambiente está sendo bom, está sendo ruim, mas vamos lá. 15% é responsabilidade do Trinopolo. O que o Trinopolo fez? Venham aqui tomar um café da manhã com a gente, ouvir uma palestra sobre engajamento. Essa é a responsabilidade do Trinopolo. Estamos aqui tomando café da manhã, ouvindo palestra, ar-condicionado, café quente, bolinho macio, tudo certo. Responsabilidade do líder, eu aqui no caso, trazer um conteúdo que seja provocativo, que seja relevante. Se vocês tiverem uma ideia dentro ou um pensamento diferente do que vocês estão acostumados, e vocês
tenho alguma ação em cima disso depois, já cumpri meu papel. 45% é responsabilidade de vocês mesmos, né, de estarem aqui de fato ouvindo, com uma escuta ativa, pensando, à medida que eu vou falando, ou que vocês vão lendo o que está escrito aqui, pensando, bah, isso eu poderia fazer na minha empresa, essa situação, tem um tal colaborador que, enfim, algo parecido, vou conversar com ele, vou entender a realidade dele. Então, quer dizer, o engajamento é uma via de mão dupla, mas o personagem principal é o próprio liderado. Porque lembram lá do início, ele é a pessoa que sente a motivação, que se sente alegre, que se sente feliz, que se sente interessado. Se ele não sentir nada, por mais que a empresa faça, por mais que o líder faça, enfim, não vai estar, ele não vai se interessar, não vai ter ação nenhuma, não vai aprender nada, e aí naturalmente o que vai acontecer? Vai embora frustrado. Mas assim, o que são as prioridades para os profissionais? O LinkedIn fez uma pesquisa em dezembro do ano passado, e aí eu quis pegar a pesquisa do LinkedIn, porque obviamente por sermos empresas de tecnologia, grande parte dos profissionais que a gente contrata e que trabalham com a gente estão, né, nessa plataforma. 64% responderam ali que a sua prioridade é a remuneração. Temos outros 63% equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E aí aqui, equilíbrio de vida pessoal e vida profissional é também vinculado à condição de trabalho remota ou híbrida. E aí a gente bota aqui 44% referente a condições de trabalho flexíveis. Né? E condição de trabalho flexível, o que é? Responsabilidade mais com as entregas do que propriamente com o horário. Eventualmente alguma remuneração variável. Outros 39% adquirir novas competências. Né? Eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo. Eu vou sair dessa empresa se um dia eu sair um profissional melhor do que eu entrei, ou posso não sair nunca, mas assim, eu estou crescendo profissionalmente ou pessoalmente dentro dessa empresa, estou me desenvolvendo. E 38% oportunidade para trabalhar com projetos inovadores. Então, vocês veem aqui que eu acho bem interessante, né, esse dado, porque hoje se fala tanto em startups, inovação, 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 mas, enfim, a pesquisa mostra que talvez não seja uma grande prioridade, ou não é a principal prioridade para os profissionais. Aqui eu trago a receita do engajamento. Né? Hoje, basicamente, engajamento é relação transacional e relação transformacional. Né? É a soma dessas duas coisas. E aí, o que é a nossa relação transacional? É o nosso contrato de trabalho. A gente chega lá, olha, tu vai trabalhar aqui com a gente, tantas horas por mês, ou tu vai ser responsável por tais entregas, eu vou te pagar tanto, tu vai ter tal benefício. Essa é a nossa relação de trabalho. E aí a gente fala, relação transformacional é o nosso contrato psicológico, nosso contrato emocional e a experiência desse funcionário, desse colaborador com a empresa. Como é que está sendo essa experiência com ele? Ele está num ambiente onde tenha um lado emocionalmente saudável, ele está tendo a percepção de que ele está se desenvolvendo, de que ele está crescendo, ele está tendo uma experiência positiva com a empresa. A gente somando essas duas coisas e, naturalmente, a vontade, né, do próprio profissional, a gente vai conseguir ter um time mais engajado. Aqui, então, eu trago algumas sugestões de ações para engajar o time. Eu selecionei algumas que a gente faz lá na WK, e aí a gente pensa, é bastante coisa, mas, assim, dá muito menos trabalho do que a gente ficar gerindo a falta de engajamento do time. Vamos lá. Dinâmica de check-in e check-out é uma dinâmica, para quem trabalha remoto, muito simples. A gente faz a primeira reunião da semana, check-in da semana, como você está chegando para trabalhar essa semana? Eu estou chegando bem, porque meu final de semana eu fui velejar, eu saí com a minha família, eu saí para jantar, tive uma situação, chutei uma pedra, machuquei meu pé, estou chegando bem, vejo que tem coisas boas para acontecer no trabalho ao longo dessa semana, então estou bem motivado. Última reunião da semana, e aí o teu check-out da semana, como é que está sendo? Olha, eu já vou fazer meu check-out aqui, tive uma semana bem cheia, bem corrida, estou encerrando a semana
muito feliz de estar em Caxias, conversando com um grupo bem qualificado, num ambiente legal, água gelada, bolo macio. Estou bem motivado. Agora, final de semana, eu e minha esposa, a gente vai comemorar nossos 15 anos de casamento. Então, estou chegando bem feliz, né, para o meu final de semana. Isso é o check-in e check-out, né? É ouvir um pouco da pessoa, não coisas relacionadas necessariamente ao trabalho, mas é escutar como é que tu está chegando e como é que tu está encerrando a semana. Depois, outra ação que a gente costuma fazer é o one-on-one, né, onde o líder chama o liderado para uma conversa, geralmente de 15 minutos, no máximo meia hora, para saber, e aí, como é que tu está? Me fala de ti, me fala da tua vida. Sabe aquele famoso, e aí, tudo bem? Cara, tudo bem. E morreu aí a conversa. O one-on-one, basicamente, ele é esse diálogo mais aprofundado, né? Me fala como é que está a tua vida, tu está te sentindo, está te desenvolvendo em alguma coisa, tu está fazendo algum curso fora da empresa, o que tu está enxergando do mercado, e a tua família está bem, e o teu ambiente de trabalho está fluindo bem, está funcionando. Esse é o one-on-one. Geralmente ele é feito a cada 2 semanas. Tem empresas que fazem até todas as semanas, mas às vezes todas as semanas pode ficar bem repetitivo. Então, a cada 2 semanas, ou pelo menos uma vez por mês, ter esse diálogo é muito bom. Nos primeiros é mais difícil, gente, principalmente no primeiro, né? Porque se a gente não tem uma relação ainda um pouco mais próxima com o profissional, às vezes o diálogo fica meio, né, tipo, tem que ser bem provocativo. Mas à medida que tu vai conhecendo a pessoa, naturalmente vai surgindo mais assuntos, os próximos vão ficando cada vez mais naturais e mais profundos e mais legais. E aí, às vezes, tu espera, né, o momento de fazer o one-on-one com aquela pessoa, porque também é uma troca boa, né? E aí vira uma troca boa para os dois. Então, é uma dinâmica super boa também. Feedback sistêmico, né? O bom e velho feedback, é bem importante a gente ter uma ferramenta estruturada de feedback, onde a gente vai dizer, olha, tá bom isso, tem que melhorar aquilo, o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta de fazer, qual vai ser o nosso plano de ação, para a gente, no próximo feedback, a gente conversar sobre ele e ver o que foi feito e se a gente conseguiu se desenvolver dentro daquelas pautas ali. Geralmente, feedback sistêmico, cada 3 meses, pelo menos, né? Acho que mais do que isso também não tem a necessidade, para não ficar tão repetitivo, mas também tem um ponto que eu gosto de falar sobre feedback, que é o seguinte: quando acontecer alguma situação, enfim, que gere algum incômodo ou algum desconforto, se falta 1 mês e meio para o feedback sistêmico, gente, não espera, conversa na hora, fala na hora, pontua na hora, porque se tu espera, tu vai viver esse 1 mês e meio com aquilo trancado na garganta, tu vai viver esse 1 mês e meio incomodado com aquela pessoa, com aquela situação, e aí quando tu vai falar para ela lá, 1 mês e meio depois, enfim, a situação provavelmente já vai estar muito pior, e tu não deu nem a chance da pessoa poder dizer por que aconteceu aquilo, em que situação, ou da pessoa pedir desculpa, enfim. Então, o que for situações que vocês achem relevantes conversar, não esperem o momento do feedback, né? Não espera o RH ir lá bater na tua porta e dizer, vamos lá, querido gestor, querido empresário, vamos lá dar o feedback para os profissionais. Faz já na hora. Dá chance para o profissional ou dá chance para a equipe se explicar, se comunicar e dizer o que aconteceu. Depois, mapeamento de ações de outras áreas, também é uma ação que costuma engajar bastante, né? Porque todo mundo adora dar palpite na área do outro, né? Todo mundo adora dizer como é que o RH tem que contratar, como é que o RH tem que fazer entrevista, como é que o RH divulga vaga. Todo mundo adora dizer como é que o marketing tem que divulgar a empresa. A empresa não vende porque o marketing é muito ruim, né? O marketing não publica, não faz as publicações com uma linguagem, né, que o comprador entenda. Todo mundo sabe, e todo mundo quer dizer para o empresário, por que tu não paga mais? E nós vamos produzir mais, vai ter um retorno maior, né? Então, assim, todo mundo tem ideias ou sugestões sobre as outras áreas. Então, à medida que a gente consegue, enquanto empresa, ir criando um ambiente, uma cultura, onde as pessoas, de fato, consigam contribuir nas outras áreas,
E a pessoa que percebe, eu estou fazendo o meu papel, que eu fui contratado, mas eu também consigo contribuir no marketing, eu também consigo contribuir na área comercial, e isso me engaja, né? Isso eu vejo, eu vou percebendo o quanto eu sou relevante para a empresa. A gente deixa de ter só o nosso contrato de trabalho, né, o nosso contrato transacional, e a gente passa a ter um contrato também transformacional. Por fim, as últimas 4 ali, ações sociais, né, enfim, às vezes a gente acha que eu sou muito prático, às vezes eu realmente achava que era besteira, vamos comemorar Páscoa, vamos comemorar Natal, grande coisa, isso eu faço com a minha família, nós estamos aqui para trabalhar, mas não, gente, isso realmente engaja as pessoas. A gente, há 1 ano atrás, a gente fez uma ação de Páscoa, vamos aqui arrecadar dinheiro de quem quiser contribuir e vamos doar a cesta lá para as crianças carentes da ONG X. Nossa expectativa é, bom, nós vamos arrecadar uns 10 mil reais. Não, a gente divulgou, contatou as pessoas, a gente arrecadou 400 reais, gente. E aí, a gente pensa, só 400, bom, tá bem, compramos, né, o que deu para comprar com os 400, vamos lá fazer a doação. E aí, depois que a gente fez a doação, é incrível ver o retorno das pessoas, porque quem não doou porque não quis, porque não tinha, porque, né, tem outras prioridades, mas mesmo quem não doou, por qualquer motivo, se sentiu pertencente, viu relevância naquela ação, ou seja, se engajou também, embora não tenha depositado, mas se engajou com a ação, divulgando em rede social, conversando com os colegas, sugerindo ações futuras para outras datas. Depois a gente tem a parte de desenvolvimento profissional e pessoal, né, desenvolvimento interno. Lá, pelo menos na nossa realidade, lá na WK, a gente tem toda quinta-feira, das 5 às 6 da tarde, uma agenda de desenvolvimento. E o que é? É um momento onde a gente não vai tratar com o cliente, a gente não vai marcar entrevistas nesse horário, a gente vai, a cada semana, falar sobre algum determinado assunto. Seja sobre carreira, seja sobre feedback, seja sobre, esses dias a gente fez sobre personal branding. Ontem a gente falou bastante sobre o GPTW, a gente ganhou o selo GPTW há 2 semanas atrás, então ontem foi apresentado o resultado de toda a pesquisa para o time. Tem vezes que a gente faz, sabe o quê? A gente joga stop, joga algum jogo online, a gente fica 1 hora lá jogando num momento de descontração, de interação entre o time, e são momentos onde os colaboradores eles veem, estou me desenvolvendo, tem um assunto aqui, uma palestra, um talk, ou uma dinâmica que está me fazendo pensar um pouco diferente, ou me trazendo alguma ideia nova. Depois as celebrações, né, o quanto é importante a gente celebrar, e aí eu também quero trazer um exemplo do esporte, né, da questão de celebrações. Na celebração a gente conhece muito as pessoas, porque a gente está num outro ambiente, a gente está num ambiente de festa, num ambiente onde as pessoas naturalmente elas estão mais abertas a conversar, a interagir. Então é uma oportunidade de a gente conhecer bastante, né, as pessoas. E aí eu gosto de um exemplo do esporte, que é o seguinte: a gente chega para os campeonatos, tá todo mundo, né, os atletas, todos sérios, compenetrados, com o seu equipamento, seu treinador, e enfim, oi, bom dia, e era isso. Claro, alguns se conhecem mais, são mais próximos, têm uma amizade mais desenvolvida, mas são concorrentes. Quando a gente tem nos campeonatos momentos de celebração, muitas vezes aquela imagem que a gente tem daquela pessoa, ela se quebra completamente, né? Aquela imagem daquele atleta, aquele cara forte, tá ali, por mais que pode estar todo quebrado, todo machucado, mas está demonstrando força, interage pouco. Quando a gente tem um momento de celebração, a gente consegue interagir, conversar sobre outros assuntos, e aí, naturalmente, a gente vai conhecendo melhor a realidade dele, conhecendo melhor a pessoa, e isso beneficia a nossa relação, mas também beneficia, né, o concorrente. No caso aqui da empresa, beneficia a empresa estar num ambiente de festa, de celebração, onde tu vai ouvir, a galerinha ali, os desenvolvedores, não estão engajados com o gerente de projeto, não gostam. Por que não falaram lá no ambiente de trabalho? Mas ali tu vai descobrindo essas coisas. E aí também, nesses momentos, as pessoas se sentem pertencentes ao negócio, né? Elas veem que elas estão sendo
reconhecidas, porque a empresa, enfim, está também gastando, gerando um ambiente festivo. E, por fim, divulgação de metas e resultados, né? Para onde a gente está indo e como é que a gente chegou lá. A nossa meta é essa, chegamos, não chegamos. Porque por mais que a gente tenha engajamento, por mais que a gente tenha um time motivado, um gestor dedicado, RH com processos, por mais que a gente tenha tudo isso, se o time não sabe para onde ele tem que ir, o engajamento também, às vezes, ele morre por si só, gente. E, chegando aqui ao final, o que eu quero trazer para vocês? Uma sugestão de uma primeira ação de ativação de engajamento, que é o seguinte: a gente tem lá na WK a nossa agenda de desenvolvimento interno, como eu falei antes para vocês. A gente selecionou o que a gente entende que são os 5 maiores, os 5 assuntos que fazem mais sentido para outras empresas também, né? E a gente criou uma agenda de treinamentos, que são esses 5 aqui, para disponibilizar para o mercado. Então, são treinamentos que eles acontecem online, tem duração de 1 hora, e aí, para todas as empresas que estão aqui, hoje, presentes, a gente vai dar pelo menos um treinamento desses aqui gratuito, certo? Então, os treinamentos eles acontecem, não é comigo, é com alguma das psicólogas da WK. Então, para a empresa que tiver interesse em ter pelo menos um desses treinamentos de forma gratuita, é só ler o QR Code ali, ele vai puxar o QR Code, ele puxa para o meu WhatsApp, e aí a gente combina depois. São treinamentos, né, só reforçando, são treinamentos que têm uma duração média de 1 hora, eles acontecem com as pessoas que a empresa determinar que quer que participem, então pode chamar 2 pessoas, pode chamar 30 pessoas, pode chamar, enfim, as 200 pessoas, porque ele é online, então tu bota quem tu quiser, no horário que tu quiser. Falando um pouquinho sobre eles, a gente tem um treinamento sobre carreira, né, que é assim para o próprio profissional perceber o quanto ele precisa ser protagonista da sua própria jornada profissional. Depois a gente tem os 2 que eu mais gosto, na verdade, que é o treinamento de empatia assertiva, né, que é de conseguir se colocar de fato no lugar do outro, e é um treinamento que para o modelo remoto ou híbrido que a gente trabalha, ele cada vez é mais importante. Depois a gente tem o treinamento de inteligência emocional, né, seja um profissional melhor e inspire outras pessoas. Eu acho que num momento onde a gente vê tantas pessoas com dificuldades, com uma dificuldade de ter uma, né, de cuidar da sua saúde mental, eu acho que é um tema bastante relevante, principalmente para os mais jovens. A gente vê cada vez mais essa dificuldade também. Depois, como ser mais estratégico no recrutamento e seleção, aqui é bem voltado para recrutamento e seleção de tecnologia. E, por fim, como criar uma cultura de feedback eficiente. Então, como uma forma de agradecimento pela atenção aqui de vocês, a gente vai estar disponibilizando pelo menos um treinamento desses para todas as empresas que estão aqui. Se alguém não conseguir ler o QR Code, depois pega meu contato com o Edson ou aqui comigo mesmo, sem problema nenhum. E, para a gente encerrar, vamos fazer a nossa dinâmica, então. Vou agradecer a vocês. Muito obrigado. Fiquem bem à vontade. Vou virar porque eu não ouvi nenhuma vai, então vou virar porque, enfim, não vamos ter problemas pessoais depois. Valeu. Obrigado, gente. André, muito obrigado. Alguma vez tu já escutou um Só em casa. Não, pessoal, aqui a gente estava tentando até ensaiar para fazer alguma coisa. Vamos dar um susto nele também nessa manhã, vamos fazer um... Mas realmente não tem porquê. Excelente essa mistura da tua trajetória profissional, de forma de lidar com pessoas, e às vezes é o simples que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né? E a gente precisa ouvir isso muitas vezes, e tomara, como tu disseste, né, que cada um de vocês tenha saído daqui com uma inspiração e que realmente que tenha sentido algo diferente na hora aqui de ouvir o André, e que tenha também a ação depois de fazer isso acontecer.
para que a gente possa realmente melhorar sempre o nosso engajamento. Então, muito obrigado, ficamos muito felizes em te ouvir e certamente poderíamos passar uma manhã inteira aqui ouvindo e falando sobre o assunto. Se abrisse para perguntas, eu teria que pagar o almoço, eu tenho certeza. Então, não vamos abrir para perguntas, mas não sei, talvez tenha mais alguns minutinhos aí depois, no final. Eu convido agora o nosso presidente, Fernando, para entregar uma lembrança, que é um vinho, um suco, do nosso apoiador Lovatel, para você lembrar da gente aqui da Serra, do carinho que a gente te recebe aqui e que possa voltar várias vezes. Então, obrigadão, querido. Obrigado. Pessoal, só se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que, enfim, a gente não conseguiu tirar aqui por causa do tempo, também fica à vontade, chama no WhatsApp ali, a gente marca uma agenda sem problema nenhum, ok? Obrigado. Eu acho que tu não falou o que faz a tua empresa exatamente, rapidinho, 1 minuto de pitch, porque é legal. A meu jabá aqui, então, né? Bom, a WK ela é uma empresa de recrutamento e seleção na área de tecnologia. Um dos serviços que a gente tem, né, o mais tradicional, é o de recrutamento e seleção para a área de tecnologia, quando o cliente se interessa na contratação direta. A gente tem também um serviço de outsourcing, onde a gente aloca o profissional para o cliente. O grande diferencial desse serviço é que o cliente, quando ele quiser internalizar o profissional, ele pode, a qualquer momento. Então, tem clientes que contratam um profissional no modelo de outsourcing como terceiro, para depois internalizar esse profissional. A gente tem um outro serviço, que é o RH dedicado, que ele concorre com o nosso serviço de recrutamento e seleção, mas a grande diferença é que o cliente ele paga um valor fixo por mês, e é sempre um contrato mensal. Então, às vezes, dependendo da quantidade de vagas ou do valor das vagas, vale mais a pena contratar o RH dedicado do que contratar o serviço de hunting. E a gente tem um programa, que é o Study and Go, que é um programa onde a gente contrata profissionais que tenham passado pelo curso do Senac ou por algum outro curso, que eles tenham conhecimento técnico, mas que não têm experiência profissional. E aí, dentro desse programa, o que a gente faz? A gente contrata essa pessoa, a gente aloca dentro do cliente essas pessoas e o cliente não paga nada. A partir do 3º mês que esse profissional está lá alocado, se o cliente quiser seguir com aquela pessoa prestando serviço, aí é que o cliente começa a nos remunerar. Se o cliente não quiser, chega no final do 2º mês, o cliente nos diz, obrigado, não quero seguir com a pessoa, a gente agradece também a pessoa. E aí o que a gente vê, né? Se der tudo errado, o cliente não vai ter gasto R$1 e a pessoa vai ter tido alguma experiência, alguma vivência já num ambiente de uma empresa de tecnologia. Então, basicamente, esses são os serviços e, obviamente, os treinamentos que são mais recentes ali, como eu comentei aqui. Obrigado. Acho que era importante a gente deixar para conhecer um pouquinho desse trabalho maravilhoso. Agora sim, a entrega do vinho. Lá na frente, senão a luz pega demais aí o brilho de vocês. Enquanto fazem as fotos e tudo mais, vamos aproveitar e fazer o nosso sorteio de um vinho, também gentilmente cedido pelo Lovatel, entre os participantes. As câmeras não estão em mim, né? Que coisa. Mas o áudio foi captado e agora vou pagar mico, né? Vamos lá. Vamos ver quem é o vencedor hoje. Vou colocar aqui do lado. E a vencedora é Flávia Sete. Por favor, Lovatel, venha fazer a entrega do vinho para a sorteada. Parabéns, Flávia. Gente, muito obrigado pela participação de todos. A gente percebe o quanto esse tema é relevante, a gente vê a participação, o olhar atento de todos vocês durante as falas do André. E eu reforço aqui o nosso convite para que vocês também se engajem conosco nesse programa do CRTI. Como citado anteriormente, nós precisamos de pessoas voluntárias, de jovens dentro das empresas que possam ir com a gente nas escolas para engajar outras pessoas. Nós temos tido alguns resultados já muito bacanas,
nessas visitas, de jovens que estão nas escolas estaduais, pessoas de baixa renda que estão enxergando na área de TI um futuro profissional para eles. Isso é muito mais do que nós criarmos mão de obra para as nossas empresas. Isso é um projeto social também. Nós estamos certamente tirando pessoas de vulnerabilidade social para trazer para um mundo de trabalho que certamente vai dar muitas oportunidades e boa remuneração, quem sabe futuramente sustentar suas famílias. E além de motivar esses jovens, que é esse trabalho de sensibilização que está sendo feito, a gente precisa cada vez mais nos engajar nessas capacitações, como é o caso do jovem aprendiz da Escola São Pellegrino, como é o caso dos cursos do RSTI, dos cursos técnicos do Senac e de outros que tem por aqui, e cada vez mais a gente está criando formas de capacitar esses jovens para conseguir eles entregar a eles minimamente qualificados para começar um trabalho nas empresas. E aí começa um outro trabalho dentro da empresa, né? De recebê-los e de fazer com que eles realmente consigam se desenvolver. E aí a gente estará contribuindo para diminuir um pouquinho essa questão da carência de mão de obra. Então, levem essa mensagem também para os diretores de vocês e para que a gente possa ter esse apoio das empresas. Aos associados, eu quero reforçar que nós teremos a Assembleia de Prestação de Contas no dia 27 de abril, numa quinta-feira, no espaço da AFO-SIX, que é lá em cima, na entrada superior, perto não sei, é do espaço da AFO-SIX. Isso, vocês conhecem. Então, a gente pede que reforcem a agenda, a gente vai também mandar a comunicação. Ok? Qualquer dúvida, quem quiser o contato do André, pode entrar em contato comigo também, ou quem não conseguiu pegar. E a gente está sempre à disposição também para receber sugestões de vocês sobre temas, sobre atividades que a gente possa fazer. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Sorria, você está na X-Play TV.